Olha, algumas histórias políticas não ficam restritas aos bastidores de Brasília. O caso Dark Horse, que já mobiliza governo e oposição, agora chega ao campo da cooperação internacional. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, pediu o apoio da Interpol para investigar a origem dos recursos utilizados no financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. A iniciativa busca rastrear a movimentação de dinheiro e identificar eventuais envolvidos fora do Brasil. O pedido também prevê o compartilhamento de informações entre autoridades estrangeiras e brasileiras, o que eleva a temperatura política em torno do caso. Mas, afinal, o que está sendo investigado e por que a Interpol foi acionada? A matéria aqui no portal metrópolis.com, na coluna Grande Angular, explica direitinho aí o motivo desse acionamento do Lindbergh aí pela Interpol e da Polícia Federal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Deixa eu só explicar o motivo aqui da matéria. Então, o deputado que é líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados enviou um ofício tanto à Polícia Federal e à Interpol pedindo a adoção de medidas de cooperação internacional para apurar a origem, a movimentação e os beneficiários de recursos relacionados ao financiamento do Dark Horse, que é o filme e a cinebiografia do Jair Bolsonaro. O parlamentar solicita o compartilhamento de informações com autoridades de países como Estados Unidos, Holanda e Hungria e pede a preservação de registros financeiros ligados ao projeto. Lindbergh, nesse pedido, também afirma que reportagens apontaram a participação de empresas estrangeiras e mecanismos financeiros internacionais na produção do filme. Segundo o deputado, documentos revelados pela agência pública indicariam que Eduardo Bolsonaro foi descrito como financiador do projeto e que houve tentativa de contratação de uma estrutura de conta de custódia para a movimentação dos recursos que foram destinados à obra. O parlamentar também cita informação sobre uma ordem de pagamento de mais de $57 mil para a empresa New Path Pictures, que fica na Califórnia, que é intermediada por uma entidade registrada lá na Holanda, por isso ele cita esses demais países. De acordo com Lindbergh, os envolvidos buscavam uma estrutura que permitiria que investidores permanecessem anônimos, o que justificaria a identificação dos beneficiários finais e da origem dos recursos. No ofício, o deputado sustenta que os fatos apontam para uma possível arquitetura transnacional de movimentação de recursos, envolvendo Brasil, Estados Unidos, Hungria, Holanda, os 4 países. Ele argumenta que a utilização de empresas, fundações, contratos privados e estruturas de custódia em diferentes países exige apuração sobre a origem e o destino dos valores que foram envolvidos aí, empregados no filme. E aí o Lindbergh diz que existe uma aparente contradição. Segundo ele, notícias indicariam que mensagens apontam a atuação de Eduardo Bolsonaro no filme, na orientação e no envio dos recursos para Flávio Bolsonaro e Vorcaro. E entre as medidas solicitadas, o parlamentar pede que a Polícia Federal verifique a existência de investigações em andamento sobre o caso, acione os canais de cooperação da Interpol, solicite informações sobre empresas, enfim, pede informações de quem estiver envolvido no caso. E também requer a preservação de contratos, ordens de pagamento e mensagens comerciais. E ele justifica esse pedido dizendo que quer seguir o caminho do dinheiro, identificar a origem real dos valores. Isso tudo depois que houve o vazamento da mensagem, do áudio entre Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, e Daniel Vorcaro, banqueiro, dono do Banco Master, que está preso, continua preso ainda neste momento, que deve fazer aí uma nova colaboração premiada com a Polícia Federal. Está negociando, né, essa colaboração premiada nova com a Polícia Federal. Deixa eu falar com o Felipe Monteiro um pouquinho sobre esse assunto do Dark Horse. Oi, Felipe, muito bom dia, boa semana para você. Já começamos nosso programa, nossa semana e nosso mês de junho, 1º de junho, falando aí sobre Dark Horse. Já tem investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre este mesmo assunto, desvio de valores de recursos da Prefeitura de São Paulo, de uma secretaria específica da Prefeitura de São Paulo, para o filme Dark Horse. E agora o Lindbergh vem com ainda mais força e ainda mais ênfase nesse pedido dele para a Interpol e para a Polícia Federal para rastrear, para ver o lastro
desse dinheiro que, de acordo com ele, vem andando de país em país, de vários países, para não ter lastro mesmo, né? Para que as pessoas que estejam envolvidas não sejam encontradas. E, como a gente vem falando aqui no Metrópolis, era um assunto que ia perdurar muito, porque o Flávio ainda vai ter que explicar, tanto o Flávio quanto o Eduardo vão ter que explicar a origem e o caminho desse dinheiro. Bom dia. Bom dia, Neira, para os nossos telespectadores. Estava com saudade de você, Neirinha. Infelizmente não pude fazer os dois últimos programas, mas agora estou de volta, como você bem colocou, né? Metade do ano já foi embora e ainda não temos a revelação total de como foi o financiamento desse filme Dark Horse, né? Sobre o Jair Bolsonaro. Agora, Neira, um ponto que me chama muita atenção, né? É que com toda certeza era óbvio, né, que a esquerda, o PT, Lindeberg Faria, que é um deputado combativo, iria usar esse cara do Dark Horse para fazer a narrativa dele, né? Mas quando você analisa o papel da Interpol, né, você vê que o Lindeberg Faria não tem poder de pleitear nada para a Interpol, né? A Interpol nada mais é do que uma cooperação entre polícias de mais de 190 países, né? Que ajuda, né, no combate à corrupção, mas não prende pessoas e nem consegue fazer esse tipo de investigação que o Lindeberg Faria quer que a Interpol faça. Então, ele deveria fazer esse pedido para a Polícia Federal. E a Polícia Federal, por meio do seu escritório central, que tem o poder, né, de se comunicar com a Interpol, que é a cooperação de várias outras polícias de vários outros países, para poder realizar as investigações. Então, Neila, apesar das pessoas que não entendem como é que funciona a Interpol, está dentro da bolha da esquerda, aplaudir essa atividade e essa conduta do Lindeberg Faria, é bom lembrar que tem pouca eficácia, né? Provavelmente não vai ter nenhum tipo de procedimento, de prosseguimento, né? Mas, como bandeira política e como narrativa política, nesse momento em que Flávio Bolsonaro ainda está, né, sob os holofotes, ainda está abatido, né, por conta dessa crise do Banco Master, essa crise de financiamento ao filme sobre o Jair Bolsonaro, né? Com toda certeza, o Lindeberg Faria vai fazer ecoar na sua rede. Mas, sob o aspecto prático, né, procedimental, não tem nenhum sentido o Lindeberg Faria acionar a Interpol. Então são dois lados que eu ia colocar aqui, né? Ele deveria ir para a Polícia Federal, e a Polícia Federal deveria sim, né, acionar a Interpol e, por meio dos seus acordos de cooperação, ver onde está indo o dinheiro da produtora. Agora, Neila, é muito estranho, né? Você vê que toda hora surge alguma coisa sobre a produtora do filme do Jair Bolsonaro, né? Primeiro, falaram que não receberam dinheiro direto do Banco Master. Segundo, né, descobriu-se que vários deputados federais da oposição, né, do PL, incluindo a Carla Zambelli, chegou a transferir a emenda parlamentar para a produtora do filme, ou melhor, para uma associação, uma ONG ligada à produtora do filme. E agora, ao que tudo indica, tem uma suspeita, né, de contrato supervalorizado da Prefeitura de São Paulo com a produtora do filme. Então, mais uma vez, o Flávio Bolsonaro, o PL e vários deputados federais ligados, né, à produtora do filme devem explicação ao povo, né? Não dá para eles ficarem falando de forma evasiva sobre o assunto. Não, a sociedade merece sim saber o que aconteceu com o financiamento desse filme. Porque senão, Neila, com toda certeza, o Flávio Bolsonaro vai acabar cada vez mais se enfraquecendo, como está mostrando a pesquisa atualmente sobre isso no Brasil, não é? Bom, só para a gente ser justo aqui, Felipe, o Lindbergh também acionou a PF. E aí eu quero te perguntar, isso muda alguma coisa? Ele acionou a PF também. A PF que é o órgão competente para fazer esse tipo de investigação. E ele que deve, né, acionar a Interpol, caso ache que a Interpol, por meio do acordo de cooperação com várias polícias do mundo todo, consegue, de certa forma, ajudar a investigação da Polícia Federal. Mas é engraçado, né, quando você fala assim, o Lindeberg Faria acionou a Interpol, né? Parece que o Lindeberg Faria está querendo movimentar uma polícia mundial, global, que tem a competência absoluta e poder para investigar os cidadãos do mundo todo. Não é assim que a Interpol funciona. Mas como narrativa política, né, isso ecoa muito bem na rede, né? As pessoas, por exemplo, que não conhecem a Interpol, não conhecem o papel da Interpol, não sabem como é que a Interpol funciona, vai falar nas mesas dos bares: nossa, você viu que o Lindeberg Faria chegou a acionar a Interpol para investigar a produtora do filme do Jair Bolsonaro, mas na prática, de forma prática mesmo, não tem nenhum tipo de possibilidade e eficácia da Interpol responder o deputado Lindeberg Faria. A Interpol pode responder, sim,
para a Polícia Federal, que é o órgão competente para esse assunto. Então, talvez, Leila, o Lindenberg deve ter feito a estratégia de lançar para a Interpol para poder ecoar na rede dele e acionar a Polícia Federal, que é o órgão competente para fazer a investigação. Mas, Leila, a gente sabe que a Polícia Federal, em relação ao caso do Daniel Vocaro e do Flávio Bolsonaro, da produtora do filme, já iniciou a investigação. Né? Então, ou seja, o Lindenberg Faria está chovendo no molhado, né? Até porque a Polícia Federal já está fazendo investigação sobre o filme do Jair Bolsonaro. Inclusive, é bom lembrar que a Polícia Federal abriu um expediente para verificar se o dinheiro que o Daniel Vocaro investiu no filme sobre o Jair Bolsonaro não foi usado para financiar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ou seja, a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Né? Então, o Lindenberg Faria, na minha opinião, está usando muito mais esse assunto, né, esse expediente, muito mais com a bandeira política, para ter narrativa política e para mostrar uma certa combatividade do que, de fato, buscando a eficiência da investigação. Muito bem, deixa eu chamar o intervalo comercial para quem está nos assistindo nos canais da Fast TV, da LG Channels. Um rápido intervalo comercial, a gente já retorna, mas a gente mantém a nossa programação normal para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube.